nos reunimos hoje aqui, ao pé do morro, aqui em cima do Morro da Cruz, para celebrarmos a nossa Santa Missa, em comemoração também aos 68 anos de construção desse marco religioso e um marco histórico do nosso município. Essa cruz que há 68 anos foi construída, hoje nós estamos aqui para celebrar esse momento. E através da liturgia que nos diz que o Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor de Sua palavra e do pão da vida. A Páscoa de Jesus se realiza nos corações e comunidades que depositam sua fé e esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. É com grande alegria que iniciamos a nossa Santa Missa cantando número 19 da folhinha. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança de sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando a nossa celebração da Santa Missa, façamos o ato penitencial. Canto de número 2 da folhinha. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Número 3 da folhinha. Louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei,
João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns oravam, outros cantavam e todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Oração. No mês de falecimento de Yolanda Pazeto Damiani. Também as intenções que cada um traz para o encontro de hoje. Rezar a Deus, Ele acolhe os nossos pedidos. Por isso, juntos nós vamos rezando. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte, pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidades sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidades sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos.
pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Em pé, vamos aclamar o Evangelho com o canto número 4 da folhinha. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi?
Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo que devia sofrer tudo isso? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se puderem sentar um momentinho. Então nós, com a liturgia de hoje, entramos na 3ª semana da Páscoa, ainda. Então, período que a gente relembra todo esse acontecimento. E acima de tudo, os momentos que ainda Jesus permaneceu com os seus amigos. E depois, o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra toda uma dinâmica, através dos discípulos, que foi sendo construído, então, através do compromisso que Jesus ele passou para os seus. O Evangelho hoje nos diz o quê? Que após um tempinho ali, Jesus, logo à sua ressurreição, ele começa a se mostrar para os seus discípulos. Como diz a própria leitura, Cleófas e sua esposa foram para casa desanimados, porque roubaram Jesus, toda aquela história, que vamos fazer? Vamos para a nossa casa, então continuar os nossos afazeres, os nossos trabalhos. E nessa caminhada rumo à cidade de Emaús, onde estava ali Cleófas e a sua esposa, Jesus se aparece para eles e começa a conversar, e perguntando o que é que tinha acontecido lá em Jerusalém, toda aquela história, e eles começam a dizer: somente tu que não conheces o que fizeram com Jesus, a sua prisão, sua morte e condenação, e depois levaram para o túmulo e ainda roubaram o seu corpo. E chegando próximo à casa, Jesus então é convidado por eles para entrar, ao menos fazer uma refeição. Jesus se coloca à mesa e, naquele momento, então, ele abençoa o pão, o alimento que está ali. Naquele gesto da bênção, como diz aqui, eles reconheceram então ser aquela pessoa Jesus. Não mais seu corpo roubado, não mais Jesus morto,
mas o Jesus vivo e ressuscitado ali presente neles, presente com eles. Então os seus olhos se abriram. Jesus, como diz ali, desaparece da frente deles e eles retornam então para Jerusalém, com muita alegria, levando essa boa nova para os outros discípulos, para um outro grupo que ainda não tinham visto Jesus. E dizem tudo aquilo que aconteceu pelo caminho e na sua própria casa, lembrando e dizendo que Jesus, ele está vivo, presente ali no meio do povo, não morto, mas o Jesus ressuscitado. Então essa boa nova que foi sendo espalhada pelos discípulos. E no livro dos Atos a gente vai então lendo toda essa história. Então o início da caminhada da nossa igreja, como que aconteceu, e assim como o sofrimento de Jesus, seus discípulos também muitos sofreram, como a gente durante a semana foi lendo ali as histórias, presos, levados para a prisão, sofreram os açoites, foram soltos, mas ainda continuaram falando em nome de Jesus. Muitos perderam a sua vida, outros presos, outros mandados embora, mas a missão ela continuou. E como diz, e através dessa pregação, desse ensinamento, o número de cristãos foi aumentando. As comunidades começaram a surgir, mesmo em meio ao sofrimento. Gente, foi aumentando o número das comunidades. E como diziam as pessoas que não faziam parte, então isso é muito bonito, eu acho muito interessante a gente ter presente isso. Por que falavam isso das comunidades? Vede como eles se amam. Por quê? Porque eram gente boa, homens bons, mulheres boas, que viviam na sua família e na sua comunidade, como exemplo de serviço. Na prática, acima de tudo, da caridade e da fraternidade. Não só da oração, mas acima de tudo, quando eles dizem isso, porque lá na família, lá na comunidade eram pessoas boas. Porque falar isso pra gente aqui é bom, né? Olha, nós somos um povo bom porque estamos aqui rezando, que bom, Beleza. Quem vê aí de fora vai dizer que aquele povo é bom. Mas verdadeiramente lá na rua, lá na família, na comunidade, no trabalho. Será que eles podem dizer isso da gente? Gente boa. Então olha a nossa missão, olha o nosso compromisso. Então por isso que a igreja ela se manteve firme, ela foi acontecendo por causa da união, por causa da prática da caridade, por causa da fraternidade. A oração os levava a viver dessa maneira, porque eles entenderam que ela foi a grande proposta de Jesus, ajudar as pessoas, levar a salvação para as pessoas, socorrer as pessoas, trabalhar por uma vida digna e justa para todos. Então, continua sendo essa proposta de Jesus, e o Jesus hoje espera que possamos levar essa missão em frente. Interessante no Evangelho também, só lembrando aqui uma curiosidade, não sei se de repente até já estamos sabendo disso ou já nos ligamos. Quando Jesus estava lá na cruz, estava a mãe de Jesus, Maria Madalena e a mulher de Cleofas, não era isso? As 3 mulheres. E os discípulos de Emaús foram quem então? São quem? Ali diz Cleofas, a mulher de Cleofas, então a sua esposa. Estavam voltando para casa. Interessante, Uma mulher, como os discípulos de Jesus. Então também acho que tinha as mulheres que faziam parte dessa comunidade de Jesus. Seus discípulos, apóstolos, faziam parte. Como a mulher de Cleofas. Os discípulos de Emaús voltando para casa. Então essa leitura nós temos que fazer também. E assim como as primeiras que viram Jesus, lá no túmulo, a sepultura foi quem? As mulheres, Então, a gente ter presente isso, que desde o início também da história da nossa igreja, as mulheres fizeram parte. Não só hoje, ou não só mulheres serviçais, como de repente toda a nossa história da igreja, assim como hoje também me parece, que na maioria são as mulheres. Tem que arrumar a igreja, tem que dar catequese, tem que puxar canto, tem que fazer leitura, só as mulheres. Mas não é só para isso, mas também nas decisões, nos trabalhos, compromissos, é todo mundo junto. Porque aqui Jesus deixa bem claro, Cleofas, sua esposa, voltando para casa. E ali ele se mostra, deixa a mensagem e eles retornam, trazendo essa boa nova para os outros discípulos e para a comunidade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus
apresentar a Deus os nossos pedidos. A resposta é: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Quando membros da igreja se fecham em si e não se abrem ao ressuscitado, digamos: ficai conosco, Senhor. Quando no dia a dia nos deixamos vencer pelo medo e desânimo, digamos: ficai conosco, Senhor. Quando as famílias não reconhecem o valor do diálogo e do respeito, digamos: ficai conosco, Senhor. Pelos 68 anos de construção da cruz, para que esta iniciativa seja valorizada por todos nós, digamos: ficai conosco, Senhor. Acolhei, ó Pai, os nossos pedidos, em nome de Jesus Cristo e na unidade com o Espírito Santo. Amém. Ofertório, cantemos. Número 6. Um novo dia, mais vida e esperança. Aqui trazemos com toda a confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos deste e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir tua voz. De ti saímos, a ti é que voltamos, na caminhada que neste mundo damos. E com tua bênção no altar nos consagramos, tornando nossa vida o dom que te ofertamos.